Tudo começa no fundo de uma caverna escura e primitiva. Do lado de uma fogueira tem um corpo de um goblin jogado sem vida, e outros 2 goblins vivos ao seu lado. Um dos goblins está com uma clava de madeira em pé, pulando de alegria pela morte de seu chefe, e outro ajoelhado revistando o chefe sem vida. Os 2 goblins começam uma briga entre eles, para uma disputa de liderança. Durante a briga braçal repleta de brutalidade entre os 2 goblins, de repente juntam uma multidão de goblins em volta da briga. O grupo estava repleto de felicidade com a situação, até porque a normalidade de uma luta por liderança entre goblins era normal. Os goblins lembram que tem uma presa que o líder passado não aproveitou, mas não tem como eles ir pegar, pois o guardião da presa chegou na caverna. De repente todos ouvem passos. Era um goblin todo coberto por panos sujos, andando devagar para dentro da caverna. De repente os outros começam a falar mal dele, dizendo que ele é nojento por se enrolar como um humano, e ele está escondendo a presa, só para si no mesmo tempo que eles estão bolando um plano de roubar a presa para eles. Enquanto ele vai andando, um deles deixa escapar que um grupo deles foram buscar a presa, e enquanto o grupo começar a brigar com ele, eles podem a roubá-la. Preocupado, ele começa a correr rápido em direção do lugar que estava a presa. Quanto mais perto ele chega, mais gritos de socorro ele ouve. Chegando em uma pose heróica, ele se depara com vários goblins tentando abusar de uma mulher. Ele grita para os goblins parar. Um deles olha com a cara assustada, e a mulher cheio de lágrimas com um olhar assustado. Ela fica pedindo a ajuda do goblin encapado enquanto está se desmoronando em lágrimas. Ele grita com raiva pedindo para eles a soltá-la. Um dos goblins se levanta falando com deboche e raiva, já que o chefe morreu, essas coisas são dele, e assim dando uma ordem para os outros que estavam com a mulher, para atacar o goblin diferente. O grupo começa uma luta contra o protagonista sozinho. O prota encurralado estava lutando por sua vida, porque até o goblin mais fraco podia o matar. De repente, no meio da luta, o prota saca uma faca de pedra e consegue neutralizar um de seus inimigos. Com muito ódio em seu coração fala: quem não sair morre. Assim todos eles começam a correr por sua vida. Um deles no meio da fuga grita: você vai ver. Após todo esse desespero de vida ou morte, o protagonista consegue respirar por um momento. Com um fôlego de alívio, ele começa a cair no chão. Antes dele cair no chão, a mulher consegue o segurar, dando vários agradecimentos por sua ajuda e pedindo para ele não morrer. Ela fala que ele é um goblin diferente, e realmente passa na tela que ele costumava ser um humano de outro planeta. Seu nome era Lentione, e ele era um bom estudante criado sob a bandeira vermelha. Mas infelizmente ele morreu atropelado por um caminhão e reencarnado nesse mundo com um sistema que não foi completamente inicializado, e ele não sabe como completar o sistema, então ele só consegue ver alguns números e estatísticas em seu sistema. E tudo que ele conhece desse mundo foi contado a ele pela mulher de seu lado, após ele ter a salvado pela primeira vez de seu chefe passado. Ela falou que esse mundo foi criado por deuses, e tem vários monstros poderosos. Os humanos também têm um lugar nesse continente, devido à sua força. O prota lembra que ele reencarnou como um monstro mais fraco e desprezível, o Goblin. Os seus atributos são muito baixos, até mesmo comparado com outros goblins. Ele seria facilmente morto, mas não é impossível se tornar mais forte. O método é acasalar com fêmeas de outras espécies. O Goblin tem essa habilidade de se fortalecer através da reprodução contínua, mas não tem fêmeas. Os outros goblins costumam raptar mulheres de outras espécies, mas como ele já foi humano um dia, não consegue fazer isso. Bra o silencio falando para ele ficar tranquilo, pois ela tinha percebido que ele era diferente dos outros goblins, e perguntando, enquanto afirma que ele não quer viver entre esses goblins, e sim na sociedade humana. Quando a cavalaria chegar para resgatar ela, eles provavelmente vão permitir, pois eles sabem recompensar atos heróicos. Enquanto ele faz uma cara assustada em sua cabeça, ele confirma em seus pensamentos, falando que é uma ótima maneira dele ganhar tempo para descobrir como ativar o sistema. De repente eles começam a ouvir passos em sua direção, imaginando que os goblins voltaram para acabar com eles.
Logo ele escondeu a garota atrás de uma pedra, e ficou na frente com sua faca de pedra em guarda, prestando toda a atenção possível. Logo pula um Goblin fazendo um ataque, enquanto grita que precisa se acasalar para ficar mais forte porque tem humanos na caverna. Mas rapidamente o Prota consegue desferir um ataque, rápido e fatal, tirando a vida de seu inimigo. Logo em seguida a mulher, que ouviu o que o Goblin tinha falado antes de sua morte, fala para o protagonista animada, que deve ser a cavalaria. Ela sai de trás da pedra correndo, em direção da saída da caverna de encontro com os outros humanos, e ele a acompanha ela. Se aproximando dos humanos, ele se repara que é a cavalaria inspecionando o status de um deles. Ele repara que realmente eles são extremamente fortes, com um deles estando no nível 25, ele fica refletindo que é a primeira vez que ele se depara com alguém forte desse jeito. Aparentemente a mulher reconhece o cavaleiro, o chamando de capitão, e corre em sua direção. Enquanto ela ia chegando perto, o cavaleiro rapidamente saca sua espada e desfere um ataque em sua direção. O protagonista estava atento e consegue salvar a dama no último segundo. Ele pensa que o capitão da cavalaria não conseguiu enxergar a mulher, por conta da escuridão da caverna, mas suas expectativas já se quebram, pois o capitão reclamou dele ter esquivado de sua espada, e mandando a mulher calar a boca, chamando pelo seu nome, Kenla. O capitão acusa a Kenla de estar corrompida com um bastardo de um Goblin sujo, falando que é uma piada a poupá-la, para ela se confessar à Santa Mãe após sua morte. A moça, com um pingo de esperança e lágrimas por todo o seu corpo, tenta explicar para o capitão que o Prota protegeu dos outros Goblins, e ela não foi violada, mas o capitão não a dá ouvidos, a chamando de criatura imunda, e desferindo outro golpe sobre a mulher. Felizmente o protagonista puxa a mulher para trás, falando para ela fugir, e inicia uma luta perdida contra o capitão para ganhar tempo. Mas de repente um escudo mágico aparece em sua volta no momento que ele seria golpeado pela espada do capitão. Impressionado, ele repara que foi a Santa que o salvou do ataque. Não perdendo a oportunidade, a mulher ajoelhada implora para a Santa a salvá-la. A Santa dá a mão de misericórdia para a moça e a levanta, colocando ela ao lado do capitão. Em seguida ela pergunta para o protagonista se ele entende a linguagem humana. Ele, apavorado, pensa que é sua chance de sair daqui, e fala que ele entende sim. Na verdade, ele não é uma criatura daquele mundo, e ele costumava ser um humano, e por um acidente se tornou um Goblin. Ele pode explicar tudo para ela. O capitão fala para a Santa que realmente o protagonista parece ser mais inteligente que os outros Goblins. Isso era raro. A Santa, com um sorriso no rosto, confirma e reforça que Goblins são criaturas sujas, e não conseguem falar e nem pensar como o Prota, acreditando que ele é um presente da Santa Mãe. Logo em seguida a Santa pergunta para a Kenla se o Goblin não a machucou. A Kenla confirma e reforça: pelo contrário, ele me protegeu dos outros Goblins. Assim a Santa pergunta para ele se ele aceita voltar com eles, pois ele é especial. Ele, muito feliz, aceita, achando que é melhor ir e provar a sua inocência, que ficar em um lugar perigoso como esse. Logo depois a Santa retira sua barreira sobre ele, e fala para todos bater em retirada. O Prota, andando ao lado da Santa, começa a agradecer ela. No meio do agradecimento ela começa a dar uma risada diabólica, e confirma falando, claro. Logo em seguida, atrás deles, após o comando, o capitão pega sua espada e mata a Kenla. O mundo do protagonista se desmancha em sua frente, percebendo que tudo o que a Santa falou era mentira. A Santa, com uma cara diabólica, fala para o Prota: quando eles voltar à vila ele deve retribuí-la muito bem. Fim.